Este desenvolvimento é baseado no conceito de objeto, ok? Mas por quê? Por que é objeto? Nós temos exemplos, por exemplo, do produto, lá na caixa. Então, o produto é um objeto. Por que é um objeto? Tudo aquilo que tem características e tem comportamentos, logo é um objeto. Ok? É um objeto. Então, já tinha dito que não existe apenas este tipo de programação, existem outros também. Outro tipo de programação é a programação estruturada. Ok? É estruturada. Mas é mais usada este tipo de programação, que é a programação orientada a objeto. É estruturada sim, também é usada, mas aqueles que estão com linguagens antigas. Ok? Então, programação orientada a objeto, é um paradigma de programação. Ok? Outro paradigma é programação estruturada. Então, ela usa objetos compostos por atributos e comportamentos. Agora, vão notar esta pequena diferença nos termos. Falamos agora de características, em seguida estamos a falar dos comportamentos, mas aqui embaixo é escrito atributos. O que são esses atributos? Atributos, sim, são características, ok? É só apenas o nome já que se usa na programação. Então, características, propriedades, ok? São chamados de atributos na programação. E comportamentos? Comportamentos na programação também chamamos de comportamentos, mas são identificados ou representados a partir de métodos, juntamente com suas interações. Ok, essas interações vamos ver em frente o que estamos tentando falar. Então, para entendermos programação orientada a objeto, antes de tudo, espero que entenderam esta parte, que quando você programa, está a programar, ok? E está a usar, você pode escolher se você quer usar o paradigma orientado a objeto ou não. Ok? Por exemplo, Java. Ok, você pode escolher não usar classes, não criar modelos diretamente, podes, mas Java é uma linguagem de programação, ok? Orientada a objeto. E você querendo, não querendo, de uma forma indireta, você acaba usando uma orientação ao objeto, por causa da classe, ok? Mas temos outras linguagens, como o Python. É possível você deixar de usar a programação orientada a objeto. Então, é possível você não usar este paradigma, ir apenas para a programação estruturada, mas todos optam por usar a programação orientada a objeto. Por quê? Porque é melhor, ok? Então, um TPC para vocês que vai ser qual é a importância, qual é a vantagem, vão pesquisar também qual é a desvantagem de programação orientada a objeto. Neste tipo de programação, neste paradigma, tudo é visto como fosse um objeto, ok? Já tinha dado um exemplo. Se você, por exemplo, vai criar um sistema de uma universidade, lá o curso vai ser visto como fosse um objeto, o estudante vai ser visto como um objeto, ok? As salas vão ser vistas como objeto, ok? Os usuários, os estudantes, ok? Já falei, o departamento, o docente, tudo vai ser visto como objeto. Então, claro que o objeto vai ter atributos e comportamentos. Então, é uma forma geral, ok? De definir programação orientada a objeto. Então, temos 4 pilares na programação orientada a objeto. O primeiro é encapsulamento, segundo, herança, terceiro, polimorfismo e quarto, abstração. Então, não é necessário que usem os 4, né? É possível apenas usarem o primeiro, apenas o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, ok? Às vezes é possível também usar os 2 ou os 4 de uma única vez, ok? Mas é uma forma de dizer que na programação orientada a objeto existem esses 4 pilares, existem essas 4 áreas ou 4 elementos que vão aplicar, ok? Por exemplo, o encapsulamento. O encapsulamento é algo muito comum, quase todos os programas têm, ok? Polimorfismo pode não existir, é normal não existir. Herança também, é normal não existir. Abstração, ok? 50% pode existir, pode não existir também, ok? Mas encapsulamento é algo que mesmo é muito encontrado. Então, só para dizer que cada
pilar vai ser por exemplo, cada pilar é um capítulo, ok? Não é hoje que vamos entender isso tudo, mas apenas irei só passar a falar o que é encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, mas vamos iniciar bem a falar só do encapsulamento. Terminamos o encapsulamento, vamos para a herança. Terminamos a herança, vamos para o polimorfismo. Depois a abstração, assim sucessivamente. Ok? Então, o que é encapsulamento? Ok? O que é encapsulamento? Em programação orientada a objeto é uma forma de separar aspecto interno e externo. Agora, sim, para separar aspecto interno e externo, sim, temos que empacotar. Ok? Então, encapsulamento, a sua definição própria é separar o aspecto interno do externo. Mas o ato de encapsular este empacotamento ou esta separação em partes. Ok? Então, o que é mesmo encapsulamento? Este mecanismo é utilizado, aqui vem, que é para impedir o acesso direto aos atributos. Ok. Vocês lembram, na estrutura de dados, criávamos uma classe, por exemplo, pode ser a classe de Q, ok? Estou a falar daquelas implementações que nós fazíamos manualmente, ok? Não estou a dizer aqueles import do Java que já existiam, já estavam criados, estou a dizer quando nós criamos manualmente. Então, tinha várias classes, tinha a classe Polo, tinha o Add, então aqueles Add nós criávamos um certo método, ok? Então, este método é uma forma de como você encapsula um certo código. Você põe uma parte e deixa como fosse, por exemplo, códigos que servem para adicionar elemento numa estrutura de dados é colocado no método. Então, você está a empacotar, está a encapsular, está a pôr, ok? Numa parte, está a pôr num sítio, ok? E agora, este código, depois você, por exemplo, vai decidir se pode ser usado por outras classes ou não. Então, falamos de modificadores de acesso, por exemplo, tem public, tem private, ok? Tem protected. Então, é dessa forma que depois de você criar um método, você vai decidir, olha, que classe ou que forma este método ou esses atributos até, por exemplo, ainda nós não falamos de setGet, mas como fazer com que os códigos que estão lá dentro dessa classe, deste programa, podem ser usados. Ok, se você quer apenas que só aquela classe onde foi criado este método, só aquela classe acessa, ou outra classe também pode acessar, que classe pode acessar? Então, é isto que estamos a ter aqui no encapsulamento. Encapsulamento é uma forma de separar que método ou que programa, aliás, que código, ok? Que código pode ser usado por outras classes, que código não pode ser, que código que tem que ser usado apenas por outras classes, por exemplo, chama-se classes filhas, ok? Tem tipos de classes que vamos ver. Então, é isto que está a dizer neste parágrafo, ok? Então, não sei se conseguiram uma certa ideia. Então, hoje não vai ser possível entender logo, ok? O que é encapsulamento, porque programação é algo só. Pode ser que entenda aqui 50%, mas 100% pode entender na prática, ok? Então, encapsulamento, ele separa este aspecto interno, isto aqui é externo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você quando vai num restaurante, ok? Vai num restaurante, então, existem aspectos externos e internos. O interno, por exemplo, é difícil a pessoa que está lá a vender, ele sabe como que aquele hambúrguer que você compra, né? Ele sabe como está sendo, por exemplo, preparado lá, ok? Como está a ser feito lá atrás na cozinha e tudo. Então, são aspectos internos, ok? Mas, para si, aquilo já é um aspecto externo, você apenas recebe lá fora, ok? Só está a comprar e nem se importas, ok? Nem se importas. Então, encapsulamento faz essa separação. Aspecto interno está lá e externo lá. Então, é esta separação que estou a tentar explicar, ok? Então, sempre existe uma divisão. Então, quem faz isto é o encapsulamento, ok? Então, depois lá neste restaurante você pode decidir, olha, temos isto aqui, e como faço para vender? Posso vender, por exemplo,
a todos, porque existem certas coisas, por exemplo, vamos supor, lá você pode vender hambúrguer no restaurante, mas você nunca vai vender uma fatia de queijo, ok? Por exemplo, alguém pode dizer que não, eu quero mais uma fatia de queijo extra na minha hambúrguer. Aí você vai colocar, mas alguém manda vir na caixa e dizer, olha, me vende lá por 5 meticais uma fatia de queijo. Só assim, só. Então, ok? Então, tem esses aspectos aqui que você depois tem que decidir, olha, o que eu vou dar para queijo, o que eu não vou dar, ok? Não sei se conseguiram entender a partir deste exemplo. Mas, de uma forma resumida, estamos a falar de métodos, e esses métodos, como vocês sabem, na estrutura de dados só chamávamos add, chamávamos remove, ok? Mas não sabíamos como foram criados, ok? Foi encapsulado no método, apenas criamos objetos, chamamos, ok? Então, da forma que estamos a chamar é um aspecto externo, que estamos apenas a usar, ok? Estamos apenas a usar e implementar lá e fazer com que os nossos problemas corram, ok? Então, em seguida, temos agora a herança. Vamos supor, ok? Vamos supor que temos uma classe, esta classe é funcionário. Nessa classe funcionário, vamos tentar ver esta classe num ponto de vista como fosse uma base de dados. Nós temos base de dados, né? Nas bases de dados, as tabelas que vocês criavam, por exemplo, tinha tabelas, por exemplo, você está a criar funcionário, como eu tinha dito. Num funcionário, que atributos ou que características ou propriedades vais preencher? Primeiro, é claro que é ID, ok? Você tem um ID. Por causa de ser base de dados, você vai colocar ID. Segundo, pode ser o nome. Terceiro, vais continuar com data de nascimento, ok? Contato, endereço, ok? Em seguida, crias uma outra tabela. Esta tabela já pode ser, por exemplo, cliente, ok? Tinha um funcionário, aqui já é cliente. Ao chegar no cliente, você coloca também ID, nome, ok? Data de nascimento, endereço, ok? Endereço, contato. Estão a ver? Então, aí existe uma redundância, uma repetição desses atributos ou propriedades. Então, pode notar que funcionários e clientes, sim, o cliente pode não ter um atributo que o funcionário tem. Por exemplo, o funcionário vai ter um atributo que é salário, remuneração. O cliente não vai ter isto. O cliente pode ter uma coisa diferente, mas o funcionário tem remuneração. O cliente nem precisa ter este atributo. Então, o que se faz aí? Quando temos classes ou objetos que têm atributos semelhantes, então não se perde tempo você repetir, ter redundância, escrever de novo aqueles atributos. Então, o que você faz? Você herda, ok? Uma forma de herança que eu posso dar é, imaginemos que temos uma classe caro, ok? Então, é claro que se tem a classe caro, depois temos a classe, por exemplo, caminhão, ok? Então, os dois pertencem à classe transportes terrestres, é ou não? Ok? Então, eles têm algo comum, o carro e o caminhão, ok? Tem algo comum. Então, significa que os dois pertencem ao transporte terrestre, ok? Então, na herança, sempre usamos este relacionamento, ok? Onde, por exemplo, temos a classe mãe, podemos chamar de superclasse, e a classe filha, podemos chamar também de subclasse, ok? Então, você faz o quê? Você estende, generaliza, do que você repetir os comportamentos, repetir os atributos. Por exemplo, já existe lá na classe carro os atributos que o caminhão também tem. Então, é só você herdar. Ok? Então, como vem aqui no segundo parágrafo, mecanismo que permite que características comuns a diversas classes sejam herdadas de uma classe base. Se você sabe que carro e caminhão têm mesmos atributos, cria uma classe chamada transportes terrestres
e coloca aí comum, ok? Atributos e comportamentos comuns e faz com que carro e caminhão herda da classe mãe, que é transportes terrestres. Ok? Então, não preocupe, herança ainda vamos falar muita coisa, tem tipos e tipos de herança. Em seguida tem polimorfismo. Então, polimorfismo, vou dar um exemplo como fosse, se já assistiram X-Men, né? Ou alguma série, né, de super-herói, de mutantes, ok? Então, ele sempre tinha aquele metamorfose, ok? Morfismo. Poli significa vários, morfismo é já formas, né? Então, polimorfismo. Polimorfismo significa que é possível, na programação orientada a objeto, termos comportamentos ou métodos. Eu vou dar um exemplo de polimorfismo. Por exemplo, nós, ao criarmos, ao, por exemplo, adicionarmos elementos ou dados no ArrayList, tínhamos duas formas como adicionar. Podíamos adicionar só add e o dado, e podíamos também escrever add e escolher a posição onde pretendemos inserir aquele dado. Por exemplo, não só no final da lista, mas entre a lista ou no início da lista. Ok? Então, polimorfismo é o quê? É termos um comportamento com várias formas. Ok? Vou dar um exemplo. Por exemplo, temos transportes, ok? Transportes. Dentro dos transportes, temos transportes, por exemplo, temos o avião, temos o caminhão também, ok? Então, vamos supor que o transporte tem um comportamento que é travar. Então, é claro que, ok, o avião trava, o caminhão também trava, mas os comportamentos deles são mesmo, sim, por exemplo, tem travar, mas a forma que o avião trava e a forma que o caminhão trava são diferentes. Então, por isso, na programação orientada a objeto, é possível ter um método que tem várias formas. Ok? Não sei se aí já ficou claro. Por exemplo, o transporte trava assim, mas o avião tem a sua forma como travar, o caminhão tem também a sua forma de travar. Ok? Então, polimorfismo significa ter muitas formas. Então, polimorfismo permite um nome expressa vários diferentes comportamentos. Ok, e temos o último pilar que é a abstração. Abstração. Abstração já. Abstração existem duas definições quando estamos na parte da abstração. Abstração vem da palavra abstrair, que é esconder. Ok? Então, abstração podemos dizer que está um bocado metido dentro do encapsulamento. Ok? Abstração é esconder, eu dei aquele exemplo do restaurante. Você não sabe como está a ser preparado, ok? Você não sabe como os métodos de add, de remove foram criados, mas depois nós fomos ver, né? Como foram criados, como foram implementados. Então, a abstração é isso. Quem chama ponto .add, ponto .remove, lá está apenas a chamar aí, através dos objetos, ele nem sabe. Então, a abstração é isso, esconder essas partes, ok? E só mostrar aquilo que é necessário. É o que acontece na internet. Estamos lá no Facebook, nós nem sabemos lá atrás os códigos, como foram, ok? Os programas como foram criados, quais são os códigos usados, qual é a linguagem que às vezes nem sabemos, ok? E abstração também, por exemplo, ao criarem uma tabela na base de dados, por exemplo, tem um exemplo de cliente, por exemplo. No cliente você vai colocar nome, ok? Contato, endereço, essas coisas. Mas aí você não há de colocar remuneração. Por quê? Porque o cliente não tem remuneração, ok? Mas você tem que colocar o quê? Desconto, essas coisas. Então, a abstração é isso. Você saber quais são as características que eu vou colocar. Quais os atributos. Não são todos os atributos que se colocam no objeto. Dados dos docentes são diferentes, dos estudantes são diferentes, dados dos vossos encarregados são diferentes. Por exemplo, lá, pedem dados dos vossos encarregados, vocês preenchem. Por exemplo, o encarregado ou o número de emergência. Vocês colocam o quê? O nome, ok, da emergência, contato, talvez endereço. Mas eles nem vão perguntar, por exemplo, podem perguntar a profissão, outros perguntam a profissão, mas talvez o formulário da UCM nem perguntou.
ok? Nem perguntou. Então, isso já depende, ok? Se nesta tabela ou nesta classe quer incluir ou não esta característica. Também chamamos isto de abstração, ok? Então, abstração, de uma forma resumida, é esconder, ok? É esconder. Esconder, abstrair. Ok, isto aqui, vou esconder, é o que acontece na estrutura de dados. Você só faz import queue, só faz import named list, ok? Só faz import array list. Mas você não sabe aquele array list como foi criado. Por isso que depois nós fomos, numa forma manual, fazemos para ver como foi criado. Então, isto que é a abstração. Ok? Então, espero que pelo menos conseguiram ter uma ideia, ok? Como vem a estrutura. Primeiro vamos falar da classe, depois do atributo, do objeto, do método, ok? Então, hoje peço para prestar muita atenção, especialmente quando falamos de classe e objeto. Não confundir. Alguns vão dizer, não, objeto e classe é a mesma coisa, porque estamos a estudar a classe, ok? Assim. Mas vão entender bem mesmo se prestarem atenção. Ok? Então, como dizia, Java é uma linguagem de programação orientada a objeto. Ok? Interessa saber o que é. Qual é a percentagem? Ok? Não recomendo preocupar com isto aqui, que é 100%, não é 100%. Ok? Não recomendo. Isto vocês poderão preocupar com esta parte lá em frente. Ok? Mas normalmente, se uma linguagem de programação é orientada a objetos, significa que você pode programar usando esse paradigma. Ok? Agora, se não é 100%, significa que tem partes que não é necessário. Ok? Então, não vamos preocupar com esta parte. Vamos preocupar em entender o que é programação orientada a objeto. Deve esquecer que estamos a usar que linguagem? É Java, ou C, ou C++, devem esquecer isso. O que devem focar mais é o que é programação orientada a objeto. Sim, vamos usar Java, porque vocês partiram de fundamentos de programação usando Java, mas o foco aqui é entender este paradigma, ok? Então, de uma forma geral, este paradigma está baseado em conceitos de objetos. Então, objetos têm duas características. Primeiro, que são atributos e, segundo, comportamentos. Ok? Então, esses atributos podemos chamar de características, propriedades, campos, estados, ok? Comportamentos podemos chamar de funcionalidades, ok? Por exemplo, temos uma caneta. Qual é a propriedade de uma caneta? Tem a sua marca, tem a sua cor, ok? Tem um material, por exemplo, feito de quê? De plástico, ok? E depois tem o seu comportamento. Qual é o comportamento ou qual é a funcionalidade de uma caneta? Por exemplo, é escrever, ok? Então este é o comportamento, é o método de uma caneta. Então, vamos ver que a caneta é um objeto, ok? A caneta é um objeto. Qualquer coisa que o programador vai encontrar ao desenvolver um certo programa, se ele está a usar esse paradigma, ela há de ver como fosse um objeto e logo vai procurar propriedades ou atributos e comportamentos daquele objeto. É o que ele sempre vai fazer. Então, como já tivemos um exemplo, vamos agora falar um bocado, ok, da classe. O que é classe? Por que estamos a estudar a classe? Por que é importante estudar a classe? Quando falamos da classe, não estamos a dizer aquela primeira, segunda classe, né? E não estamos a referir classes como categorias, ok? O que são classes? Para você criar objetos em Java, é necessário definir primeiro a sua classe. Por isso que estamos a estudar classe, ok? Espero que entenderam aqui. Para você criar um objeto em Java, você tem que definir a sua classe. Agora, o que é classe?
Classe, em inglês temos essa palavra blueprint. Blueprint, quer dizer uma planta, ok? Planta, por exemplo, temos a planta de uma casa, ok? Onde vem a sua fundação, os quartos, ok? Todos aqueles comportamentos que vão existir, ok? Que existem e vão existir depois de você completar, terminar, construir a casa, ok? Então, a planta, isto que é a classe. A classe é um blueprint ou a planta daquele certo objeto. Por exemplo, estás a criar um software, este software é de gestão, por exemplo, de uma empresa. Então, um objeto podemos encontrar lá é cliente, ok? Então, clientes, para você criar objeto de clientes, você primeiro tem que criar a classe cliente. Daí que depois vais conseguir criar objetos de clientes. Ok? Então, a classe é uma planta ou é um elemento que define ou representa a organização de um certo objeto. Ok? Podemos pensar como a classe fosse uma planta, um protótipo. Ok? Um protótipo. Ele tem todos os detalhes. Ok? Todos os detalhes. Dê um exemplo da planta de uma casa, né? Por exemplo, quantos andares, quantas portas, janelas, tudo vai ter. Ok? Então, a classe é a descrição detalhada de um objeto. Se você quer usar um objeto, como aquele objeto vai ser, é isto que é a classe. Ok? Então, se você tem uma planta de uma casa, qual é o objeto desta planta? É a própria casa. A partir desta planta, você pode criar várias casas da mesma forma. Se você tem uma classe casa, você vai conseguir criar vários objetos casa. A partir de uma planta só é possível você criar várias casas, ok? Basta você ter um terreno, né? Ok? Então, neste caso, o nosso terreno, qual é o terreno? Podemos dizer que é a memória RAM, né? Por exemplo, temos o nosso programa, o IDE, ou o Notepad, onde você vai escrever, e depois onde vai executar é memória RAM. Né? Então, podemos dizer que é o nosso terreno. Ok? Então, vamos agora um bocado para a parte teórica, onde vem já uma definição bonita, né? Ok. Então, aqui vem que classe é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Ok? É o que nós falamos aqui. Classe tem esses comportamentos, tem métodos, tem esses estados, esses todos os atributos. Ok? Uma classe tem esses todos os detalhes de um objeto. Ok? Então, um ponto que aqui temos que entender também, classes não existem em todas as linguagens de programação. Por exemplo, a linguagem C não tem classes lá. Ok? Não tem classes. E para você usar paradigma, programação orientada a objeto, é necessário ter classe. Se uma linguagem não tem classe, não existe classe lá, não se cria classe, então tem que saber que esta linguagem não é orientada a objeto. Ok? Então, classes são muito importantes para você, para que uma linguagem seja orientada a objeto e você usar este paradigma. Ok? Então, temos aqui um exemplo de classe. Espero que todos conseguem ver. Então, vamos apenas apreciar este código, ok? Alguns, por causa da cadeira de estrutura de dados, acho que quase todos conseguiram ver ou entender o que está acontecendo, né? Mas ainda nem tudo conseguem entender. Então, na programação, não é só programação, qualquer cadeira, ou seja, qualquer curso, é importante se tem uma palavra, ok? Classe. Por exemplo, nós quando iniciamos fundamentos de programação, o que lá falamos? Escreve public class, por exemplo, main, public class, ok?
só dissemos que aqui coloca-se o nome do programa, é o título. Mas falando de quê? Não preocupe com o que é classe agora. Vamos ver no futuro noutras cadeiras, ok? Mas não significa que vocês não iriam saber. Agora que estão a ver o que é uma classe, ok? Então, sempre importante, tudo o que temos, vocês terem noção disso, por exemplo, ter noção completa, ok? Temos que saber o que é classe, por que nós estamos a usar public, por que estamos a usar apenas assim um modificador, sem mencionar, por exemplo, quando não mencionamos nenhum modificador é porque é o modificador default. Por que está escrito pessoa, por que tem uma chaveta, por que tem private, então é necessário sabermos isso tudo. Por que tem ponto e vírgula, ok? Devem saber isso tudo. Por isso que nem se um dia tiver um erro, tiver um sujo, então devem questionar, por que tem um sujo, ok? Então, essa é uma dica, né? Vocês devem saber, devem ter uma noção profunda, ok? Aprofundada, bem aprofundada mesmo, de toda a matéria. Isto vão tendo com o andar do tempo. Ok, então, eu espero que pelo menos conseguiram ver um exemplo, mas agora, vou-vos levar agora para o Notepad, só para fazer uma simulação, né, de como se cria uma classe. Eu sei que vocês já sabem, vocês sabem fundamentos de programação, nas faculdades também criamos muito, mas vamos começar um bocado de zero, só para vocês conseguirem calcular e deixar as coisas simples. Senão, onde ver este exemplo e onde pensar uma classe sempre tem algo assim cheio. Ok? Então, deixa-me só sair daqui. Ok? Então, quem usar o Sublime, vejo que é o favorito de quase todos, né? Ok? Ok, está certo. Então, deixa-me aumentar também o tamanho de fonte. Temos aqui um ficheiro que ainda nem salvei, nem fiz nada, ok? Vazio, zero. E, por exemplo, vamos para criar um software, ok? Um software de um web application, um website de um hotel que vai receber reservas, ok? Então é claro que lá vai ter classe, primeiro é novo cliente, segundo vai ser quarto, ok? Terceiro objeto pode ser reservas, ok? Agora, como que logo vamos pensar em esse objeto, que objetos nós vamos ter? Para logo nós termos este pensamento, como posso dizer, este processo chama-se brainstorming, chuva de ideias. Para termos esta chuva de ideia, para logo pensarmos que objeto é usar, isto parte da própria base de dados do software. Acho que vocês tiveram sempre uma dificuldade na percepção quando criavam um diagrama de classe, por que aí vinha set ok? Por que estamos a fazer isto? Mas tinham alguns exercícios onde vocês tinham que pensar em certo cenário, onde tinha um software e depois criarem classes, ok? E depois criar relacionamento entre eles. Então, é da mesma forma que você aqui irá ter esta chuva de ideia para pensar em objetos. Mas, como eu disse, esta chuva de ideia parte das bases de dados. Se você está criando um software, é claro que você tem que conversar com aquela pessoa que, olha, que tipo de software você precisa? Então, ele vai dizer, olha, um software que faz reserva de, por exemplo, reserva de aluguéis de quartos, né? Estadias, nos hotéis, essas coisas. Então, é claro que você vai partir da base de dados. E ao fazer a base de dados, você vai querer saber quais são os dados, então você vai começar a criar. Então, a partir daquelas tabelas de base de dados, que estão lá na base de dados, que você vai ter os objetos. Cada tabela da base de dados representa um objeto. Ok? Então, o objeto não pode ser algo novo, porque vocês quando tiveram a cadeira de base de dados, lá, numa forma indireta, estavam a falar de objetos.
ou falavam como entidades. Então, por isso, um objeto é uma entidade. Ok? Então, lá apenas talvez falaram sobre atributos. Da base de dados, que você vai ter uma ideia que, ok, irei ter o objeto quarto para armazenar nesta base de dados que existem tais quartos. Ok? Então, basta você decidir que, olha, vamos ter tais objetos. Então, a primeira coisa a fazer é criar a classe quarto. Ok? Assim já criamos uma classe. Já criamos. Ok? Já criamos. É uma classe. Já está. Ponto final. Ok? Quando você ponto final, já terminou, não há mais nada a fazer, né? Há coisa a fazer. Mas o que colocar lá dentro já vai depender da sua base de dados, vai depender da sua abstração que você fez, da sua recolha de dados. Ok? Nem todos os hotéis vão querer os mesmos dados ou os mesmos comportamentos. Ok? Então, temos aí classe, quarto. No momento não preocupem, porque nós estamos a colocar public, porque nós estamos a colocar private, não preocupem com isto, porque o nosso objetivo aqui é criar uma classe só. Lá em frente, vamos falar por que tem public, por que tem private. Até que alguns já têm esta noção, já entenderam por que usamos, né? Mas vamos partir assim. Classe, quarto, já está. Dentro da classe, o que se coloca? Então, vou colocar em comentário primeiro. Primeiro, escreve-se os atributos. Depois, os comportamentos. Agora, nós apenas falamos da forma teórica. Atributos. O que são atributos? Propriedades, características, campos, né? Que um quarto vai ter. Agora, como representar esses atributos em programação? Usando variáveis. Ok? Variáveis. Não é novidade, conhecemos variáveis. Comportamentos, vamos usar métodos. Ok? Então, dentro de uma classe, vamos ter variáveis, vamos ter métodos. Ok? Então, vamos mais em frente. Primeiro, vamos iniciar com os atributos. Então, não esqueçam que esta parte é do comentário. Ok? Um atributo do quarto. Então, por exemplo, posso escrever aqui int número. Ok? O quarto, vamos falar quarto do hotel, né? A situação ou o caso que nós pegamos foi um software, né, do hotel. Então, int número de quarto. Agora, isso já depende como que você quer escrever a variável. Se quer escrever assim, número, quer escrever, por exemplo, assim, isso já depende, não há problemas. Mas devem seguir como que está escrito na base de dados. Ok? Alguns fazem, por exemplo, não seguem, escrevem aqui diferente, na base de dados está outra forma, diferente também. Funciona, mas devem uniformizar para mais tarde não ter problemas. Então, número, ok? Depois podemos dizer int, por exemplo, a capacidade, ok? Capacidade, quantas pessoas, ok? Neste quarto é para uma pessoa, duas pessoas, três, quatro, podemos dizer string, ok? É que tipo de quarto? Será que é um suíte? É um quarto normal? Ok? Então, isso já vai depender dos atributos que você vai colher, ok? Em seguida, podemos ter um também atributo, por exemplo, assim, olha, ocupado. Olha, true ou false, né? Então, se o quarto estiver ocupado, vai vir true. Se não estiver, vem false. Ok? Então, espero que esta parte de atributos, estão a ver o que é.
como tiveram a DU também, essa cadeira DU, conseguiram ver como preenchemos na base de dados também os atributos desta forma. Agora, nos comportamentos, ok? Nos comportamentos, o que vem? O que vem normalmente nos comportamentos? Tinha dado um exemplo da caneta, que a funcionalidade, o comportamento de uma caneta é escrever. Daqui é ocupar. Ok? Ocupar. Agora, se está a ocupar, a pessoa está a dormir, já vai fazer o quê? É o que já sabe, né? Já foi ocupar. Então, ocupar. Ok? Ocupar. Técnicas. Check-in. Ok? Depois, check-out. Check-in o que é? Quando você já inicia a ocupar e check-out quando termina. Ok? Então, todos os hotéis têm um certo horário que, olha, só a partir das 11 você pode entrar num quarto. Se você chegou agora, ainda são 9 e precisas de um quarto, não podes entrar. Depende do hotéis, né? Depende se eles tolerarem, podes entrar. E também dizem que check-out se é 14 horas, vais entrar 14, tem que sair. Não vamos esperar até 15. Se você ficar lá até 15, vais ter que pagar extra. Então, um dos atributos que esquecemos também do quarto, por exemplo, tem o próprio pensar, né? Ok? Ou a taxa, ok? Vem aí, deste quarto, qual é a sua taxa? Ok? Então, não sei se está claro essa parte. Atributos, comportamentos, ok? E não preocupem quando vem nas partes de atributos e comportamentos. É possível uma classe só ter atributos e não ter comportamentos, ok? É possível também só ter comportamentos e não ter atributos. É bem possível, ok? É bem possível. É possível. Então, não preocupe se vocês criem classes de software que nem comportamento não tem numa classe e só tem atributos. E há de ver alguns cenários onde uma classe nem isto vai ter, nem atributos, nem comportamentos, ok? Aquilo já é um outro pilar, vamos ver lá à frente. Okay. Podem ver que aqui tem uma classe chamada pessoa. Nesta classe, temos um atributo, private string nome. Agora, vamos dizer que, olha, aqui tem private, mas no exemplo, ok, deixa-me sair do Sublime, né? Primeiro. Tem private, mas lá no Sublime eu não escrevi private. Este private faz parte do encapsulamento. Iremos chegar lá. No momento, vamos entender que aí tem um atributo e tem uma variável. String nome. Private string nome. Ok? Em seguida, tem get nome, set nome. São dois métodos. Ok? Então, o que são esses dois métodos? Se são métodos, logo são comportamentos. Ok? É possível criarmos comportamentos a partir dos atributos. Temos o atributo nome e a partir deste nome criamos dois atributos. Ok? Aliás, desculpa, dois comportamentos que são métodos, get e set nome. Onde primeiro o get nome está a ir buscar o nome da pessoa e o segundo está a definir o nome. Então é claro que uma pessoa, ok? Uma ação ou um comportamento da pessoa é o quê? Ser definido um nome e, como vou dizer, buscar também, né? Procurar saber o nome dessa pessoa também. Ok? Então, aqui uma forma resumida, classe é o que define estado e comportamento de um objeto, ok? Implementando métodos e atributos. Ok? Atributos são
possíveis informações do objeto, métodos são procedimentos, comportamentos ou ações daquela classe. E esta classe representa um objeto, ok? Então, em seguida agora, nós temos alguns comportamentos, componentes, ok? Depois de atributos e comportamentos, temos alguns outros componentes. Temos outros, vários, mas trouxe apenas alguns comuns e mais importantes. Tem construtores, propriedades e eventos, ok? Tem aqui o exemplo também, uma visão geral da classe, onde aí está a explicar. Temos aqui a classe, propriedades, construtor, métodos. Então, não irei logo, ok? Não irei logo falar desses componentes. Fica como um TPC, vão pesquisar o que é, mas, de momento, eu quero levar a vossa atenção para o objeto. Vamos entender agora o que é objeto. Já entendemos que, na programação orientada a objeto, tudo é objeto, ok? Por isso que estamos a falar de objeto. Mas para usarmos objeto, temos que ter a sua classe. Primeiro que essa classe, ok? Agora, depois de termos classe, é claro que para termos uma classe, temos que ver aquele keyword, né? Classe, nome, tudo aí, já fizemos com chaveiro, e dentro dela definimos atributos e componentes. Agora vamos falar um bocado de objeto. O que é um objeto? Se definimos objeto, ok? For a programação, podemos dizer que é uma entidade, ok? Ou alguns vão dizer é uma coisa, objeto é uma coisa, ok? Então, mas indo na computação, diz que o objeto é uma referência a um local da memória que possui um valor. Então, esta definição do objeto não foge da definição da variável, que é também uma referência a um local da memória e tem um valor. Então, o objeto é uma variável. Vamos entender que o objeto é uma variável, mas não é uma variável string, int, não é uma variável boolean, não. O objeto é uma variável do tipo. Agora, para saber o tipo deste objeto, temos que saber qual é a classe. Por exemplo, temos esta classe pessoa. E quando criares o objeto dessa classe pessoa, qual vai ser o tipo daquele objeto? É claro que vai ser pessoa. Então, o tipo daquele objeto depende da classe, do nome da classe. Ok? Eu já tinha dado aquele exemplo. Se tens uma planta de uma casa, não significa que a partir daquela planta só se construi uma casa. Ok? Podes construir várias casas. É o que fazem nas fábricas. Se tem um carro a fabricar, eles criam apenas uma planta, a partir daquela planta, conseguem fabricar vários carros. Tem Toyota, alguém chama BMW, ok? Lamborghini, eles desenham uma planta e conseguem fabricar vários objetos daquela classe. Ok? Então, esta definição que vimos agora do objeto é de computação, ou podemos dizer de programação. Okay? Então, um objeto pode ser uma variável, pode ser uma função ou estrutura de dados. Tivemos estrutura de dados onde lá tínhamos que criar objetos, não sei se lembram. Ok. Mas aqui estamos a falar de programação orientada a objeto. Agora, o que é programação orientada a objeto? O que é o objeto em programação orientada a objeto? O objeto é uma instância de uma classe. Ok? Uma instância ou é uma parte, ok? É uma parte. Posso dizer que o objeto é o filho da classe, ok? É uma parte, é uma instância, ok? Então, o objeto, como vem aqui, é um molde, ok? É, como eu dizia, é uma parte, é o filho da classe, ok? A partir da classe você pode criar vários objetos. E cada objeto vai ter os seus dados. Ok? Vamos chegar aí, não preocupe. A classe define o comportamento do objeto usando atributos e métodos. Isso já sabemos. Ok? Então, espero que a definição do objeto foi clara. Então, depois do objeto, agora vamos falar do método. O que é um método? O que é um método? Métodos são funções ou
comportamentos ou procedimentos. Método é uma forma de organizar, ok? Um certo código, ok? Num nome. Por exemplo, tínhamos add, remove, ok? Copy. Então, era apenas um método. Mas aquele método dentro dela, temos o quê? Temos procedimentos, temos instruções de várias linhas, mas no final ela resulta sendo um nome só, ok? Então, vamos entender agora o método bem na programação orientada a objetos. Porque nós vimos o método só apenas na estrutura de dados. De uma forma geral, método usamos por causa de procedimentos, funções, mas na programação orientada a objetos podemos usar métodos para determinar comportamentos de objetos, para acessar atributos também. Ok? Atributos também. Por exemplo, tínhamos aquele setGet, você definia o nome da pessoa e buscava também. Então, são comportamentos, são métodos. Então, o método também serve para isso. Então, é uma forma resumida. Os métodos estão lá, nas classes, para definir o comportamento, o acesso às propriedades, os atributos, né, essas variáveis, ok? Essas duas coisas. Agora, são comportamentos e define acesso aos atributos de quê? Daquele objeto que está sendo representado pela uma classe. Então, na cadeira passada conseguimos entender um bocado talvez do método, ok? Então, para invocarmos um método, temos que chamar o nome do objeto, ponto, o nome do método, ok? Então, por que usamos método? Por que usamos método? Usamos método para conseguirmos organizar um certo código ou encapsular um certo código. Por exemplo, temos este exemplo de retângulo, ok? Queremos calcular, por exemplo, aqui apenas temos o return. Tá bom, então espero que entenderam esta parte aqui do método, onde vem que método representa comportamentos e representa também, aliás, representa uma forma de como aceder os atributos. Ok? Os atributos. Ok, então vamos para frente. Ok, então por que usamos métodos? Primeiro ponto, organização. Ok? Como vem, tudo é possível fazer com método e sem métodos também. Mas imaginem que vocês têm um código que calcula a média, né? Que nós fizemos muitos exercícios de média, calcular a média final, okay, da admissão. Agora, imaginemos que queremos calcular para vários estudantes. Então, será que vais repetir o mesmo código sempre? Quando você querer adicionar um elemento na estrutura de dados, você vai repetir aquela implementação. Verificar toda hora se a lista está vazia ou cheia. Não. Você apenas chamava add e estava inserido. Então, esta é a utilidade. Ok? Por isso temos que organizar e evitar redundância. Ok? Evitar redundância. Ao invés de você repetir o mesmo código, você leva aquele código e encapsula, organiza, coloca no método. Depois, reusabilidade. Ok? Você poupa tempo, né? Do que ficar a escrever de novo o mesmo código, ou nem fazer copy-paste também. Já o tamanho do programa vai aumentando, ok? Então, este copy-paste você deve fazer quando for um paradigma diferente do orientado a objeto, que é estruturado, ok? Aí que não existe método, então você ia fazer copy-paste ou repetir o código. Então, reusabilidade. Por causa de tempo, e tempo é dinheiro, ok? Então, usabilidade. Usabilidade. Uma dica é, hoje em dia, quando você está a criar um software, você não começa tudo de zero. Ok? Você não começa tudo de zero. Hoje em dia já existe framework, já existe algo criado. Um exemplo que vou dizer é do próprio release que nós usamos no Java.
Aprendemos sim como são criados manualmente, mas era só apenas import e começar a chamar o método dele, .add, .remove, ok? Então, esta é a usabilidade que está a dizer. Nós não sofremos ir definir toda hora add, ok? Nem no início, nem uma vez não definimos como fazer o add do ArrayList. Sim, tivemos na cadeira para aprender como foi criado, mas ao fazer import de que o stack nós não repetíamos, ok? Então, estes métodos ajudam-nos na usabilidade. Você chega aí, ok? E apenas está a usar, ok? E tem uma boa organização. Então, esta é uma estrutura do método. Sempre tem que ter um modificador, um tipo de retorno, um nome, ok? Então, tudo, é tudo.